Estamos ao vivo. Esperar abrir aqui a minha carrocinha. A internet está bem lenta, né? Agora entrou. Vamos lá, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês. Já está o pessoal aqui entrando. Desculpa o nosso atraso, que acabou a energia aqui nos nossos estúdios. Não pagaram a conta, né? Mas estamos aqui com o nosso anfitrião, o nosso querido Arthur Orsi. Deixar para ele dar uma boa noite aí para vocês. Arthur. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Gaspar. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Não é a primeira vez que eu participo do bate-papo com vocês. Da outra vez eu tive aí junto com vocês, mas tendo em vista agora o novo normal, né? Nós estamos aqui para fazer essa conversa online. Excelente. Marcelo, quer dar uma boa noite? Olá, pessoal. Muito bom, viu, Gaspar? A gente está aqui com o Arthur Orsi. Foi exatamente a nossa última entrevista, Gaspar, dia 24 de maio de 2019. Opa! Foi, acho que, o primeiro bate-papo do Arthur Orsi, hein? Depois das eleições aí passadas, viu, Gaspar? Muito bom. É uma honra recebê-lo aqui e temos aí pela frente grandes lutas aí, né, por Campinas, e ele é um dos nomes aí de esperança para a gente renovar a política da nossa cidade. É uma pessoa que a gente admira, que está bem alinhado com os princípios que a gente defende. Então, eu deixo a palavra com o Arthur. Arthur, para quem ainda não te conhece, sempre aquela conversinha minha de começo, né? Para quem ainda não te conhece, conta um pouco como é que você chegou até aqui, a tua trajetória, carreira, política, etc. Fique à vontade. Obrigado, Gaspar. Bem, eu nasci em Campinas, né, faz 50 anos, tenho 50 anos de idade, tenho 2 filhos, um casal, meu filho mais velho tem 10, minha filha tem 9, e eu sou casado. A Fernanda, minha esposa, ela é médica e professora, ela é professora na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, e médica lá também. E eu comecei na política, na verdade, participando da política muito cedo. O meu pai era do antigo MDB, na época em que a política nacional se dividia entre Arena e MDB. E o meu pai, em 1988, não, antes disso, perdão, 1984, 85, meu pai foi, inclusive, presidente do MDB aqui em Campinas. E isso me motivou bastante a ir acompanhá-lo. E, na época, inclusive, eles estavam discutindo aquela questão das diretas já, né? Foi o primeiro engajamento efetivo que eu tive na política, participar da campanha pelas diretas já, né, que teve aquele grande comício na Praça da Sé, em São Paulo. Então, aquilo me motivou bastante. E de lá para cá, eu sempre acompanhei, fui membro da juventude do MDB na época, e depois ingressei e fiquei mais de 20 anos no PSDB. Eu sempre desenvolvi a minha carreira muito próxima da política e da vida pública. Eu me formei em Direito aqui pela PUC Campinas, sou advogado, exerço minha carreira, exerço minha profissão como advogado. Aliás, eu adoro advogar, é uma coisa que eu não abro mão. Eu acabei, enquanto exerci o mandato de vereador por 12 anos, deixando a advocacia um pouco na geladeira, né? Mas, assim que terminou meu mandato, em 2016, daí eu disputei a prefeitura de Campinas
em 2016, fiquei em segundo lugar, com aproximadamente 16% dos votos. Eu voltei muito forte para a advocacia. Passei um período fora do Brasil, que a minha esposa foi fazer, recebeu um convite para trabalhar na Holanda, um convite que ela já havia recebido outras vezes, em outras oportunidades, mas tendo em vista que eu tinha mandato, nós não pudemos ir, e aí aproveitamos o ano 2017 para fazer esse intercâmbio na Holanda, que eu aproveitei também, ficamos em área muito forte para advocar. E aí eu retornei e estamos aí advogando, continuando a participar da vida da cidade, da vida política, social, né? Na verdade, nunca deixamos isso, sempre em contato com as pessoas aqui. E, enfim, e estamos agora aí, depois daquele resultado em 2016, eu estou no PSD, né? E nós definimos que nós vamos ter uma candidatura própria. Então, eu me coloquei como pré-candidato do partido e sou o único pré-candidato do partido a prefeito de Campinas. E a gente tem uma expectativa muito boa. Eu tive uma atuação muito marcante na época que eu fui vereador, na oposição a esse governo, na oposição, mostrando e indicando os problemas e também mostrando as soluções. Então, agora a gente tem uma expectativa muito grande com relação a essas eleições agora de novembro. Muito bom. Marcelo? Tá mudo. Tá mudo. Opa, voltei. Em 20 de agosto de 2011, foi uma data aí muito decepcionante para Campinas, que foi a cassação do Dr. Hélio. E a gente está vendo aí que ele já está pronto para voltar para Campinas. Mas a gente sabe que ele está cassado, né? O que você acha disso? E pergunto, Campinas mudou ou ela continuou com administrações corruptas ao longo desses anos? Uma boa pergunta, Marcelo. Na verdade, o meu afastamento do governo Jonas, porque eu me elegi vereador em 2012 para o mandato de 2013 e 2016, o PSDB estava junto com o prefeito Jonas. E o meu afastamento do governo Jonas foi por conta de perceber que muitas daquelas questões que eu havia brigado quando no governo Hélio, porque eu fui o autor do pedido de cassação do Hélio na época, e nós fizemos a CPI da corrupção, muitos daqueles contratos superfaturados, muitas daquelas, daquele cabidão de emprego, daquele apadrinhamento, tudo isso se manteve logo no início do governo Jonas. E eu não podia compactuar com isso. Então, nos primeiros 6 meses de governo, eu me afastei completamente do governo Jonas e acabei ficando isolado no PSDB por conta disso. Né? Por isso que depois eu acabei mudando de partido. Então, o que nós vimos no começo do governo Jonas, a gente vê até hoje, é aquele modus operandi que funcionou muito na época do ex-prefeito Hélio. São contratos superfaturados. Você vê que nós denunciamos a questão da merenda. O atual prefeito foi denunciado pelo Ministério Público Federal por superfaturamento na merenda. Nós denunciamos os problemas na saúde. Você viu o que aconteceu no episódio do Ouro Verde. E eu fui um dos maiores críticos dessa política de apadrinhamento nesses exagerados e excessivos cargos em comissão, usando não só a prefeitura, mas usando também empresas públicas, né, que deveriam dar prioridade para abastecimento de água e saneamento, como na Sanasa, INDEC, Coab, Ceasa, IMA, todas essas empresas sendo extremamente, altamente utilizadas para apadrinhamento político de pessoas, infelizmente, que não têm qualificação para ocupar cargos de gerência, diretoria, cargos eminentemente técnicos. Né? Então, o que a gente percebe aí nitidamente é que a situação não só evoluiu da mesma forma que estava no governo Hélio, mas piorou. Né? De uma certa forma, piorou a estrutura inchada, viciada, de uma certa forma até continua
com todos esses problemas, a corrupção, né? Não sou eu que estou dizendo, o Ministério Público, as ações que existem aí contra o prefeito, né? Secretário preso, né? Nós vimos esse episódio também na época do Hélio. Então, enfim, pedido de cassação também na Câmara Municipal, que, aliás, quem apresentou foram pessoas do nosso partido, né? Que foi o único partido que se manteve fiel nas críticas e na oposição. Então, infelizmente, Campinas continua pagando um preço muito alto por todas essas questões, por todo esse descaminho com relação à probidade na gestão pública. Arthur, o prefeito Jonas ele foi condenado por improbidade, o TJ condenou-lo, são mais de 1.000 e poucos funcionários, até você fez um vídeo, depois esse número foi mudando ao longo do tempo, né? Ele foi condenado em primeira, depois em segunda, teve a denúncia lá do Ministério Público, no início era 1.500, depois foi para 800, uma coisa assim. E aí, agora, ele conseguiu uma liminar do STF, essa liminar foi, depois de um ano, o próprio STF derrubou essa liminar, aí ele conseguiu uma do STJ, enfim, ele vai sair da gestão e não vai ser demitido ninguém, o que você acha? Esse é um problema que, infelizmente, a Justiça acabou concedendo essas liminares a ele, interrompendo, suspendendo a aplicação da decisão do Tribunal de Justiça, temporariamente, mas eu não tenho dúvida que vai chegar um momento em que isso vai ter que acontecer. Inclusive, eu tenho dito para todos aqueles que me perguntam, o que existe hoje na cidade de Campinas é uma realidade de apadrinhamento e de uso da máquina pública que já se esgotou praticamente no resto do país. O que a prefeitura aqui de Campinas continua fazendo, com mais de 2.000 cargos em comissão, com altíssimos salários, né, empregando exclusivamente pessoas que têm relação e afinidade político-partidária. Nós vimos outro dia um vídeo do Tenente Santini mostrando na Sanasa quais eram as pessoas que estavam lá empregadas em cargo de gerência, em cargo de assessoria da presidência, que são dirigentes de partidos políticos, presidentes de partidos políticos, né? Não é à toa que na última eleição o Jonas conseguiu 29 partidos para apoiá-lo na reeleição. Então, essa maneira de se fazer política não pode mais continuar. Eu saí candidato a prefeito da última vez sozinho, mas com toda a liberdade de fazer e falar aquilo que eu pretendo enquanto prefeito. Um prefeito que queira realmente fazer as mudanças que a cidade precisa, ele tem que ter independência nas suas ações. Ele tem que ter a possibilidade de fazer a reestruturação da máquina, como nós queremos fazer, acabando com esses cargos em comissão, enxugando as secretarias municipais, reestruturando as empresas públicas, inclusive até analisando qual que é a efetiva necessidade de algumas delas, né? Então, tudo isso é um momento que nós temos que fazer isso e precisamos ter a liberdade, né, de quem for eleito prefeito poder fazer toda essa reestruturação. Na medida em que um candidato a prefeito se amarra com 10, 12, 15, 29 partidos, como foi naquela eleição da reeleição do prefeito Jonas, é óbvio que daí você não tem liberdade de fazer os ajustes que são tão necessários, você tem que acomodar esse monte de gente, né? Essa demanda dos partidos políticos, uma coisa extremamente artificial. Então, nós precisamos hoje refletir muito bem, porque na medida em que um candidato a prefeito ele também tem que ter uma base de apoio, ele tem que preservar essa sua independência, né? Não prometendo aquilo que não vai poder ser cumprido. Porque, Gaspar e Marcelo, o prefeito que prometer que vai entregar cargo para partido político a partir do dia 1º de janeiro de 2021, ele vai ter problemas sérios com a justiça, da mesma forma que o prefeito Jonas está tendo, né? Quem fizer diferente, quem não enxugar a máquina, quem não fizer esse ajuste necessário, vai sofrer também um processo de improbidade administrativa, eu não tenho dúvida disso.
Muito bom. Arthur, o nosso tempo hoje está um pouco rápido, né? Devido aí os problemas técnicos no estúdio do Paulo Gaspar. Então eu vou dar uma acelerada nas perguntas aqui. Se eu estiver me alongando muito, você também me corta, hein? Marcelo, Sim. você não vai mandar abraço para ninguém, não vai ler quem está aí ao vivo com você hoje? Cara, eu tô sem nenhum. Então deixa eu ler antes de você perguntar. Então lê pra gente aí. O Pedro Molfi, o Cláudio Fernandes está mandando um abração para você, Arthur. O Matheus Valadão, o Getúlio, Gustavo Teixeira, Denise Duarte, Denise Chioro, o Rubens Matos, o André Índio, o Júlio Martelo, tem gente pra caramba aqui. Maria Almeida, Carlos Eduardo, tem uns 200 aqui, tá? Então vamos deixar para depois, porque o tempo do Arthur hoje está curto. Vamos para a pergunta do Marcelo, então. Vamos lá. Como ativista político, nesses últimos anos, eu e meu amigo Gaspar, a gente teve assim, um papel, acho que fundamental no município. Desde contra aumento de 35 para 35 vereadores, aumento do IPTU, que foi um dos maiores absurdos do legado Jonas, a própria CPI do Ouro Verde, a gente sempre estava lá pressionando os vereadores, esclarecendo para a sociedade. Pergunto para você, Arthur, Rafa é Jonas e Jonas é Rafa? Olha, eu acredito que existe uma história, né, entre o Rafa com o governo Jonas. Não tem como se negar isso. Né? O Rafa ele foi líder do governo do Jonas, foi presidente da Câmara, né? Obviamente que com o apoio do Jonas. Existe também, obviamente, divergências entre ambos. Isso ficou claro aí nessa questão quando o Rafa pediu a expulsão do finado Luiz Lauro, quando o Luiz Lauro mudou de partido, né? Pediu a perda do mandato do Luiz Lauro. E isso acabou criando aí uma divergência interna muito grande entre eles. Agora, eu acho, mais do que qualquer coisa, analisar se o Rafa é Jonas, se o Jonas é Rafa, é analisar a postura e a conduta dos pré-candidatos ao longo de sua vida, ao longo de sua história. O governo tem anunciado, inclusive tem gasto aí uma fortuna para impulsionar o videozinho do candidato do governo, né? Mostrando quem é o candidato do governo, o que eles pretendem. E o que se percebe aí é que esse candidato defende a história, defende o legado do governo Jonas, que até esse ponto, do ponto de vista político, é legítimo, né? O prefeito ter a candidatura dele. Agora, obviamente que o prefeito vai ter que explicar, e o candidato dele também vai ter que explicar, por que o prefeito aumentou 60% o IPTU no momento de crise, né, onde ao invés de cortar secretarias, demitir cargo em comissão, cortar cargo de comissão, eles preferiram aumentar o IPTU. Por que hoje a água na cidade de Campinas é a mais cara do Brasil, né? Sendo que nós vivemos em cidades que são abastecidas pela Sabesp ao nosso lado, cujo preço da água chega a ser até menos da metade do que é cobrado em Campinas. Tarifa de ônibus mais cara do Brasil. A burocracia no município de Campinas bate recorde. Se tem uma coisa em Campinas que essa administração tem recorde, é na burocracia e no quanto se demora para aprovar as coisas na Prefeitura de Campinas. Um projeto, um alvará de funcionamento. Eu tenho dito que na nossa candidatura, isso eu já propus na eleição anterior e vou propor agora, tem certas atividades que você não precisa ter alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento, muitas vezes, ele é utilizado como um instrumento para dificultar com que a iniciativa privada possa desenvolver sua atividade.
Nós estamos num período e num momento hoje da história que já está mais do que comprovado, que tem inúmeras atividades, mais de 80% das atividades comerciais e de serviço, não existe a menor necessidade de você exigir um alvará de funcionamento. E isso só trava o empreendedor, só trava a pessoa a conseguir crédito, a deslanchar com o negócio, além de ficar com a faca sempre no pescoço, né? Sobre amanhã ou depois vir uma fiscalização. Inclusive, nós temos hoje a lei da liberdade econômica, que fala exatamente isso, a medida provisória do governo federal, que foi transformada em lei, que abre a possibilidade das prefeituras não exigirem mais alvará de funcionamento para inúmeras atividades. Então, enfim, o canal do governo vai ter que explicar tudo isso, né? Vai ter que explicar por que falta remédio nos postos de saúde, né? Por que a cidade tem contratos extremamente caros, superfaturados, e nós temos que analisar e ponderar depois tudo isso. Muitas coisas que poderia essa administração ter avançado e que não avançou exatamente por conta de todos esses problemas. Muito bom, Arthur. Você levantou a bola aí, deixa eu cortar, né? Esse projeto da liberdade econômica e o Marcelo protocolamos junto com o Marcelo Silva aí. Infelizmente ainda não foi votado, né? Está lá parado nas comissões, como sempre, quando não interessa para eles, né? Então é isso aí. Tinha uma pergunta aqui do Matheus Valadão, que ele estava perguntando sobre uma terceira via. Só que é tanta mensagem aqui, Arthur, e eu estou apavorado com o tempo aqui, que eu estou perdido. Mas a questão da pergunta lá, o cerne da questão, era sobre essa tal da terceira via, porque nós temos o candidato prefeito, temos aí um possível Rafa Zimbaldi correndo por fora, temos uma terceira via que seria você, temos outros candidatos aí. Como é que você está vendo esse cenário todo, as possibilidades de cada um? Ô Paulo, eu me coloco como o candidato que mostrou para a cidade de Campinas, não só agora está mostrando, como mostrou da outra vez, qual era o desgoverno que havia com a administração do prefeito Jonas, né? E eu tenho uma história para mostrar, né? Desde o primeiro momento até agora, tudo aquilo que nós sempre combatemos. E não só aquilo que nós combatemos, mas aquilo que nós queríamos implementar, que infelizmente não avançou por conta do governo não ter essa visão de cidade, visão de todo, né? O Paulo, é tão impressionante a falta de visão da atual administração que, veja só, Campinas é uma cidade que praticamente anda sozinha do ponto de vista econômico, do ponto de vista... Nós temos aqui um polo de altíssima tecnologia, mais avançada tecnologia da América Latina, que é o Projeto Sírio, né? Inclusive uma das mais avançadas do mundo, com polo de alta tecnologia, com CPQD, ali no entorno, que podia ser muito mais desenvolvido e não é. Nós temos hoje toda a região de Campinas e a cidade de Campinas no meio, sede de uma região metropolitana, com as melhores rodovias do país, né, cortada pelas melhores rodovias do país. Logisticamente, Campinas é uma cidade hoje que está perto de tudo, dos principais polos e centros produtivos do Brasil e da América Latina, que é a cidade de São Paulo, Porto de Santos, que é a região metropolitana toda, cortada pelas principais rodovias, Anhanguera, Santos Dumont, Bandeirantes, né, Dom Pedro, né? Então, a gente tem hoje uma capacidade de inovação tecnológica também, que não é aproveitado pela prefeitura, pelo contrário. O município hoje, na questão burocrática, o que ele puder atrapalhar, ele atrapalha, né? Tem muita gente que chega para mim e fala, Arthur, se você for prefeito de Campinas, nós não queremos nada da prefeitura. A única coisa que a gente pede é que o poder público não nos atrapalhe para fazer e desenvolver os negócios. Então, você imagina se o poder público aí fosse parceiro, fosse o indutor
de todo esse desenvolvimento, o quanto que Campinas ia avançar, principalmente nesses segmentos. Nós temos que rever aqui na cidade de Campinas também as alíquotas do ISSQN, porque nós perdemos oportunidades, empresas, a todo momento, para a cidade de Indaiatuba, para a cidade de Valinhos, para a cidade de Jaguariúna, né? Para todo o nosso entorno, empresas que têm funcionários que moram em Campinas, CEOs que moram em Campinas, mas as empresas são instaladas fora da nossa cidade por conta disso. Alto custo de ISSQN, IPTU, água, enfim, tudo. A burocracia. Às vezes a burocracia ela é tão ruim que ela é pior do que os tributos, altos tributos, altas alíquotas que são geradas. Então, enfim, nós temos um desafio muito grande. E esse desafio é fazer com que o poder público, ainda mais num momento de pandemia, que nós vamos ter que ser indutores, né, dessa retomada do crescimento econômico. Nós não podemos depender exclusivamente do governo federal, pelo contrário. Nós temos que ter consciência de que o município pode alavancar a economia tomando também essas medidas, né? Estimular o pequeno e microempreendedor, né? Fazendo com que os tributos, que são onerosos, são pesados em relação a ele, os tributos municipais, possam ser parcelados, possa haver uma diminuição dessa carga tributária para a gente manter o emprego num primeiro momento pós-pandemia, para que a retomada seja gradual e mais rápida também no município. Enfim, a gente percebe que a nossa cidade era para estar voando. Nós perdemos um tempo precioso em todos esses anos. Só para vocês terem uma ideia. De acordo com os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o município apresentou a receita do primeiro quadrimestre do ano, que fechou no final de abril, já 1 mês e meio quase de pandemia. Acreditem os senhores, a arrecadação até abril, né, até 1º de maio de 2020, foi 100 milhões mais alta do que a arrecadação do ano anterior. Só para vocês terem uma ideia do potencial de Campinas. Então, isso tudo mostra, né, que a gente poderia estar tendo muito mais, a economia muito mais ativa, as empresas, o setor de construção civil, que em Campinas é péssimo para você conseguir aprovar uma coisa, qualquer coisa, né? A prefeitura é desestimulante investir na cidade de Campinas. Conversem com qualquer um, o Gaspar. Chamem alguém aí do setor produtivo para dar uma entrevista para você e você vai ver que as pessoas preferem investir em outras cidades, né? Principalmente na construção civil, porque em Campinas é muito difícil. Muito bem. Marcelo. Gaspar, manda mais uma aí, eu fico com a última aqui. Não. São 15 para 8. Podemos ir mais um pouco, se vocês quiserem, se vocês tiverem. Tá. Bom, tem 500 perguntas para você aqui nos comentários, mas eu acho que você vai ter que voltar, viu, Arthur? Porque hoje não deu nem um cheiro. Mas eu vou te fazer uma minha, tá? Uma coisa que me incomoda muito é a questão dos monopólios. Aqui em Campinas, nós temos a CETEC, que tem o monopólio do serviço funerário na cidade. Como é que a gente acaba com essa máfia aí? Eu acho que tem certas atividades que são desenvolvidas hoje pelo poder público que não tem necessidade do poder público estar à frente disso. É essa nova visão, né, do tamanho do Estado e até onde o Estado deve ir, que nós temos que ter mais clareza, né, Gaspar? E o pior de tudo isso é o seguinte: muitas vezes você tem empresas públicas que são necessárias, mas que elas são desvirtuadas, as suas finalidades são desvirtuadas para atender interesses políticos momentâneos. Então, eu acredito e sou da seguinte opinião. Primeiro, tem que reavaliar qual que é o escopo, né,
com que o poder público, não só o municipal, mas em todas as esferas, deve atuar na atividade econômica e na prestação de serviços que não são essenciais. E segundo, caso seja essencial o poder público prestar essas atividades, prestar esses serviços, temos que ter um controle rigoroso, rígido, com relação à fiscalização, mas algo que seja permanente. Na nossa proposta, a gente quer transformar a atual Secretaria de Gestão na Controladoria Geral do município, dando mandato para o Controlador Geral do município. Porque o controlador, tendo mandato, ele não fica sujeito ao prefeito de plantão. Ele pode fiscalizar quantos cargos em comissão tem, se está tendo desvirtuamento. Nessa decisão, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi demonstrado que havia funcionário fantasma na Prefeitura de Campinas. O próprio parecer do STF também fala nisso. Então, como é que a própria administração vai fazer a sua fiscalização? Ainda mais quando você tem uma Câmara Municipal que tem a esmagadora maioria de gente que está junto com o governo. Então, você tem também que ter um controle interno muito forte. E é isso que a gente quer desenvolver também. O próprio gestor municipal ter receio de que o que ele vai fazer vai ser indicado, vai ser apurado por um órgão de controladoria interno. Campinas é uma das poucas cidades que tem estatura de capital hoje que não tem uma controladoria do município. Então, isso é desanimador. É desanimador porque você vê o dinheiro público indo para o ralo. Como eu disse aqui, essa controladoria vai também... Óbvio que o gestor público ele tem que dar o tom da administração. A retidão, a maneira correta com que os contratos, com que as contratações devem... Mas havendo uma controladoria que possa olhar para o todo, ver preço de contratos, ver ajustes de uma maneira geral, convênios. Veja só que a Vitale, quando ganhou lá a licitação para operar no Ouro Verde, ou Gaspar, uma das exigências de você contratar uma entidade social, porque é um chamamento público, é ela ter capacidade de prestar o serviço que está sendo oferecido a ela. Qual que era a experiência que a Vitale tinha? Era ter atuado no município com 50 mil habitantes. Imagina você ter uma controladoria que analisa isso e vê, olha, essa empresa não tem capacidade de administrar um hospital daquele. Então, você vê que são várias questões que a gente tem que olhar e verificar. É para o poder público, de uma forma objetiva, respondendo sua questão, atuar nesse segmento, atuar no serviço funerário, atuar para ter uma empresa de informática no município, atuar para ter uma empresa de gerenciamento de trânsito no município, que pega o dinheiro todo das multas, a arrecadação das multas, e usa também esse dinheiro para pagar a carga em comissão. Então, enfim, eu acho que tudo isso tem que ser muito avaliado. E a minha opinião, obviamente, é que chegou o momento da gente deixar o Estado mais leve, onerar menos o contribuinte. Porque quanto mais tem duricalho que tem aí na administração, mais a conta sobra para o IPTU. E os 60% para o contribuinte. E os 60% de aumento do IPTU foi um exemplo disso. Ô, Arthur, eu vou te dar 2 números, eu gostaria que você interpretasse ele para mim. A Secretaria de Infraestrutura tem um orçamento, uma dotação orçamentária para 2020 de 52 milhões de reais. E o gabinete do prefeito em 58 milhões. Eu não consigo entender, você pode me explicar melhor? Porque um é muito parecido com o outro. Olha, uma das brigas nossas grandes sempre foi a verba exagerada no gabinete do prefeito. Esse levantamento que foi feito pela Promotoria de Justiça de Campinas, que no final ela ingressou com essa ação de improbidade dos cargos contra o atual prefeito, mostrou que o gabinete do prefeito tinha mais de 100 cargos em comissão. Obviamente que tem outras despesas também que são jogadas no gabinete
né, antigamente a Defesa Civil estava vinculada também ao gabinete do prefeito. Então, algumas outras estruturas diretamente vinculadas no gabinete do prefeito. Mas, mesmo assim, não se justifica. Né? Não justifica você ter só no gabinete do prefeito praticamente tudo que a INDEC, por exemplo, recebe grande parte do que a INDEC recebe, por exemplo, em multas, né, no ano. Então, realmente isso não tem sentido. E é aí que a gente tem que ter comprometimento e ter austeridade para enxugar essas despesas que são desnecessárias. Vai mais uma? Vamos? Camprev. Essa bomba aí está dando um déficit de 1 bilhão ao ano, com tendência a cada ano ir aumentando exponencialmente. Nós vamos precisar fazer uma reforma previdenciária que ainda não foi feita. Foi feito um ajuste de contribuição somente até o momento, né? Existe muita, eu acredito que uma falácia de um discurso que é unânime entre os servidores do Camprev, que o déficit do Camprev se deve às pedaladas do Magalhães Teixeira e do Jonas. Eles batem nessa tecla de que a prefeitura meteu a mão no fundo do Camprev, por isso existe um déficit. E que, fora isso, estaria tudo certo, que a coisa anda muito bem. E a gente sabe que não é nada disso. Os repasses que a prefeitura fez ao longo de 1985, se não me engano, quando começou lá, porque o Camprev começou em 2004, mas o fundo financeiro lá, quando ele começou, acho que foi em 1985, se não me engano. E aí foi quando o Magalhães fez lá o uso desse fundo para algumas outras coisas, mexeu com os ativos lá do Camprev e tal. E nós sabemos que o sistema não se paga, porque o dinheiro que entra é insuficiente para cobrir o dinheiro que sai. Né? Isso não é um problema do Camprev, é um problema da previdência, do sistema de repartição que nós temos, que é no Brasil inteiro. Só que, em vez dos caras serem honestos, e, lógico, teve pedalada? Teve, só que os repasses que a prefeitura fez ao longo desses, sei lá, 25, 30 anos aí, é infinitamente maior do que as pedaladas que foram dadas. Então, eu queria saber como que você vê a questão do Camprev e, se você entrar lá, como é que você vai lidar aí com essa reforma, porque ela vai ter que ser feita de qualquer forma, né? O Paulo, nesses dados aí do primeiro quadrimestre de 2020, que a gente viu o montante, né, da dívida e dos repasses, não chega a isso, obviamente, que você falou, é menor, chega a aproximadamente 50% disso ao longo de um ano, mesmo porque se fosse 1 bilhão, realmente seria um número... Mas é um problema que nós vamos... O ano passado foi 600 milhões. Exatamente. Esse ano eles falam que vai chegar a 800 milhões. Eu não acredito que chegue a tudo isso, mas, enfim, vamos trabalhar com esse número, de aproximadamente 500 milhões, né, que já é um número alto, e que a questão do Camprev é a seguinte: você tem dois fundos diferentes que foram criados. Você tem o fundo financeiro e o fundo previdenciário. Né? Como disse, a partir de 2004 se criou esse novo fundo, que toda a contribuição é destinada para ele, e existe uma poupança, um caixa sobre esse fundo. Tanto é que ele tinha acumulado mais de 200 milhões, 300, mais do que isso até. O Jonas utilizou 200 milhões de reais desse fundo para cobrir o fundo anterior. Então, você tem uma estrutura onde você tem os funcionários antigos, né, que não contribuem para esse fundo novo, que foi criado a partir de 2004, e esse fundo, a partir desse fundo de 2004, é para o sistema poder sobreviver com esses repasses, sem precisar do dinheiro municipal. Tanto é que o Jonas foi atrás desse dinheiro, né, para cobrir essas despesas. Mas aí, o que eu acho importante, já houve uma medida
que foi levar a alíquota para 14%, que era 11%, e foi para 14%. E aí nós temos também que criar um novo mecanismo, como fez, por exemplo, o governo do estado, a prefeitura da capital está fazendo isso, de você, a partir de um determinado momento, você criar o regime de contribuição fixa para o INSS. Então, você vai fazer com que os servidores e a prefeitura contribua até o limite do INSS, e aquele servidor que quiser ter o fundo suplementar, que é o que foi criado no Estado. Minha esposa, como eu disse, ela é médica, ela trabalha na Unicamp, né? Ela entrou para ser professora da Unicamp também depois, e que havia sido criado esse fundo. Então, lá ela contribui até o limite do teto do INSS, a universidade, e depois ela pode optar por fazer a contribuição a esse fundo suplementar que foi criado pelo Estado. E aí é uma opção individual de cada servidor. Eu acho que isso nós temos que começar a resolver. Agora, o que não dá para resolver, e já está colocado, é quem contribuiu durante a vida, aí já tem 25, 30 anos de contribuição, e não tem como você alterar esse regime no meio do caminho. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem que tomar novas medidas. E é um problema complexo, porque você percebe que isso vai dar realmente um barulho grande, né? Num quadro. Então, mais ajustes podem ser feitos. O regime de capitalização, eu acho que é importante, né, você fazer essa reestruturação. E vamos fazer o que tiver que fazer para melhorar essa relação, esse equilíbrio entre o custeio com a contribuição, deve ser feito, com certeza. Muito bom. A minha última, Arthur, prometo ser rápido. Não, se quiser estender, tá boa a conversa. Se quiserem estender mais uns 10, 15 minutos, eu estou à vontade. O tempo de você. Legal. Arthur, eu vou fazer 10 perguntinhas e você vai responder só com uma palavrinha. Tá. Vamos lá. Família. Tudo. Liberdade econômica. Imprescindível. Privatização. Necessária. Comissionados. Tem que acabar. Saneamento básico para 240 mil pessoas. Prioridade. Escola integral e inclusão. Meta de dobrar o que tem hoje, mais do que dobrar isso, né, nos próximos 4 anos. Revitalização do centro. Passou da hora. Transparência. Hoje em dia é o mais importante na administração pública. Diminuição dos gastos públicos. Diminuir com qualidade, né? Cortar onde é desnecessário para poder investir onde é necessário, como saúde, educação. No nosso programa de governo, a meta é pelo menos 50% de todas as escolas funcionarem em tempo integral. E zerar o número de vagas em creche. Ah, mas está prometendo tudo. Não. Só para ter uma ideia, a gente gasta 60 milhões por ano com cargos de comissão, com esses cargos que o tribunal está querendo acabar agora. 60 por ano. Agora, põe esses 60 vezes 8 anos, que foi o que essa administração gastou. E aí não está incluído 13º, encargos, né, tudo isso. Então, nós teríamos 8 vezes 6, nós teríamos aí 48 milhões de reais, 480 milhões de reais para investir em tudo isso que nós falamos. O Arthur, lá atrás, na primeira gestão do Hélio, eu votei nele e me arrependi. Na primeira gestão do Jonas, eu votei nele e me arrependi amargamente. Faço uma pergunta para você. Como não cair na armadilha da corrupção? Primeiro, sendo contra a reeleição. Se eu for prefeito de Campinas, eu não sou candidato à reeleição. A reeleição foi o pior mal que aconteceu no país. A corrupção aumentou demasiadamente no Brasil todo, na União, nos estados e nos municípios.
por conta do prefeito, do governador e dos presidentes sentarem na cadeira e pensarem única e exclusivamente na reeleição nos primeiros 4 anos. Então vem essa troca de favores, compra de partidos, compra de apoio, vende a administração pública para ter esse apoio depois para ter uma reeleição tranquila. Então, eu sou contra a reeleição. Se eu for eleito prefeito de Campinas, eu vou querer administrar 4 anos, mesmo que a gente apoie um candidato do governo, se o governo fizer uma boa administração. Mas aí quem vai definir é a população. Porque a minha preocupação vai ser administrar todos esses anos pensando exclusivamente naquela gestão, sem querer fazer apoio, até amarração, pensando nos próximos 4 anos. Arthur, tem uma ideia que não é só minha, de muitos profissionais da área do planejamento, arquitetura, engenharia, do qual nós fazemos parte. Eu sou arquiteto, o Marcelo é engenheiro, a gente tem debatido muito com o pessoal da área. A gente tem o exemplo de Curitiba, que é um modelo de cidade, em termos de planejamento urbano, né? E uma coisa que eles fizeram lá, bem bacana, foi um escritório de planejamento para pensar a cidade no longo prazo, né? No curto, no médio e no longo prazo. Eu até estou querendo fazer uma live lá com o querido Jaime Lerner, e para ele dar umas dicas aí para a gente. Ele está com seus 80 e tantos anos aí, vamos ver se ele vai ter ânimo para vir falar com a gente. Mas tem a promessa dessa criação desse escritório de planejamento para Campinas, ela é meio antiga, e o Jonas prometeu e não fez, acho que o doutor Hélio também, enfim, não sei se antes dele também. Você acha que seria possível a gente implementar a criação desse escritório? E se você acha que ele deveria, se você é a favor dele trabalhar como uma instituição independente da administração municipal, para não ter ingerência política nele? Paulo, boa pergunta. Na verdade, o nosso programa de governo na eleição passada, que nós estamos desenvolvendo desse ano, a nossa intenção era fundir a Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Urbanismo, naquilo que não é planejamento urbano, naquilo que é especificamente o dia a dia da administração, emissão de certidões, análise de projetos, ou seja, o que é micro, o que não é do macro, né, deixar na Secretaria de Urbanismo. E a Secretaria de Planejamento ser extinta, no final acabaram juntando as duas, e criando, no lugar da Secretaria de Planejamento, sem aumentar a estrutura, um quadro de carreira para a gente montar esse escritório de planejamento na cidade. Por quê? Porque se você for hoje na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Urbanismo e Planejamento, você vai ver que os engenheiros, os arquitetos que estão lá, eles estão exclusivamente voltados para resolver os problemas, como eu disse, do dia a dia, do cotidiano. Não tem ninguém ali pensando a cidade a curto, quanto mais a médio e longo prazo, né? Qual foi a ideia do Jaime Lerner, do EPUC, que é a Escola de Planejamento de Curitiba? Foi exatamente isso, você ter cabeças pensantes lá, inclusive você depois monta um conselho com membros das universidades, da academia, dos setores produtivos, das entidades, para discutir os projetos macro para a nossa cidade. Qual que é a vocação de cada região? Qual que é a vocação principal da cidade? Onde nós precisamos abrir vias? Qual que é o futuro que a gente planeja para um determinado bairro, uma determinada região? O polo de tecnologia, as áreas verdes, enfim, um corredor verde para a cidade, tudo isso, né, deve ser pensado de uma maneira macro. E é isso que nós queremos, né? Essa ideia é maravilhosa, e nós não temos hoje nenhum profissional que dedica o seu tempo no serviço público para pensar nessa cidade do futuro. Então, essa é uma... E não precisa de muita coisa, não. Você não precisa de muito dinheiro. Você pega os profissionais, aqueles que têm experiência, tira eles do cotidiano, tira eles do dia a dia, para eles terem que ficar assinando ali projetos de construtivos, né? E põe eles para fazer esse trabalho, né? Estabelecendo, num primeiro momento,
que se defina qual que é a vocação principal da cidade de cada uma de suas regiões, né? Esse trabalho, se Deus quiser, nós vamos fazer. Isso se desenvolve de uma maneira tão rápida e tão natural, porque a partir do momento que você põe cabeça, gente boa pensando nisso, gera um estudo maravilhoso, o Paulo. Só um gancho antes do Marcelo falar. Você citou dentro da sua administração o que você faria. O que garante que o próximo prefeito ia dar continuidade nesse escritório, nessa trajetória? Teria alguma forma da gente blindar esse escritório? Como é que você vê aí essa questão? Eu acredito, Paulo, que uma blindagem total nunca vai acontecer, né? Mas, por exemplo, se você tem hoje um órgão consolidado, um órgão que está desenvolvendo um trabalho, naturalmente fica muito mais difícil de vir uma administração, vir alguém e desfazer aquilo, né? Fica muito mais difícil. Então, eu acredito, por exemplo, se a gente tiver a Controladoria Geral do município, né, com um controlador com autonomia, né, muito mais, se tiver um prefeito que quiser desfazer isso, a opinião pública, a população que tem que cobrar para que isso seja mantido, né? Da mesma forma o escritório de planejamento. Mesmo porque, como eu disse, nós não estamos falando de uma grande estrutura, nós estamos falando de pessoas que vão estar ali. Hoje não temos nenhuma pessoa que senta e pensa a cidade. Todos aqueles estudos, Paulo e Marcelo, que foram feitos para o novo plano diretor, para a nova lei de uso e ocupação do solo, sabe o que a prefeitura fez? Contratou empresas particulares para fazer o estudo. Gastou uma nota com gente, muitas vezes não é daqui de Campinas, é de outros lugares, para fazer esse estudo da nossa cidade. Então, é isso que nós precisamos, né? Ter uma visão de gestão, uma visão macro daquilo que Campinas realmente é. Agora, essa administração não tem essa visão, infelizmente. Eu costumo brincar que Campinas é um Boeing que podia estar voando a 800, 900 quilômetros por hora, mas está com um piloto de teco-teco, né? Então, acaba nem saindo do solo, né? Porque eles não têm essa visão. Beleza. Arthur, o número 156, ele funciona? Por quê? O que a gente vê de vereador fazendo serviço do executivo, inaugurando, tampando buraco, cortando árvore, eu tenho a impressão que é mais fácil a população correr pelo vereador e pedir o serviço do que ligar no 56. O que está acontecendo aí, Arthur? O 56, Marcelo, eu acho que é um canal excelente, né? Inclusive, quando o 156 foi concebido, era numa época em que só existia telefone, praticamente, para entrar em contato. Não tinha internet, não tinha rede social, não tinha WhatsApp. Hoje em dia, existem outros canais, e é isso que nós precisamos desenvolver também. Não vamos acabar com o 56. Eu acho que o 56 continua sendo um instrumento útil, mesmo porque ele não é só para receber reclamação. Recebe uma série de chamadas que depois são direcionadas, às vezes para o bombeiro, para a defesa civil, para a polícia. Mas existem aplicativos hoje que são desenvolvidos gratuitamente, que estão à disposição da administração pública, cujos direitos autorais são públicos, que você pode colocar lá a sua reclamação, onde tem um buraco, tira a foto do buraco e manda no aplicativo para que a prefeitura, isso vai direto para a instância competente, para a administração regional competente, para aquele local que pode resolver o problema que está mais perto da população, que tem um grau de resolutividade muito grande. Agora, para que isso aconteça, nós temos que ter gestão, temos que ter uma máquina azeitada e funcionando. Porque senão o cidadão vai tirar foto lá que tem um buraco perto da casa dele, ou que tem uma luz queimada na frente da casa dele, e a hora que chegar na administração regional lá para resolver o problema, quem está lá na administração regional?
é uma pessoa que foi indicada por um vereador. Vai falar, não, esse daqui não é eleitor do meu vereador, esse serviço aqui eu não vou fazer agora. Então, nós não podemos, como existe hoje, lotear a administração. Nós temos que ter uma administração onde o prefeito seja o comandante de fato de tudo. Porque senão ele vai loteando, ele não tem como implementar uma administração eficiente. Então, essa coisa de lotear a máquina pública, deixa a máquina pública mais demorada, isso tudo, como eu disse, é uma coisa que a gente precisa resolver. O Brasil passou da hora de acabar com esse tipo de indicação política. Esse é um tema central da questão da velha política, né? Porque hoje, por exemplo, nós temos 33 vereadores na Câmara Municipal. Eu não sei, a gente sabe, mas não pode falar, né? Uma boa parte deles se utiliza dessa metodologia de fazer troca-troca com a população do bairro para garantir o seu, não vou falar curral aqui, é o seu, tem um outro nome, o seu cabidão eleitoral, enfim. E aí, durante os 4 anos, ele fica ali. E aí, o que é mais incrível? Essa população desse determinado bairro reelege esse cara por 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandatos. Tem nem o que está no 6º, está querendo ir para o 7º. E ainda fez um meme lá, dizendo que o Paulo e o Marcelo são hipócritas de falar que não tem que votar em cara de mais de uma reeleição, porque é a população do bairro que está elegendo ele. E se nós somos a favor da democracia, é assim que a democracia funciona. Só que ele não fala que esses votos aí têm preço, né? Que a população vende o seu voto por favores, né? E como você acha que a gente pode quebrar esse círculo vicioso, né? Vamos supor que você entre na prefeitura e são 10 vereadores aí que trabalham pensando na cidade como um todo, na população como um todo, que não estão defendendo nenhum bairro, que não estão defendendo nenhum setor específico, nenhuma profissão, uma corporação, e aí você tem lá uns 20 que estão ali para atender às suas bases eleitorais, entre aspas, né? Todo mundo fala, essa palavra é tão linda, né? O vereador tem que defender a sua base, né? O que significa isso? Ele vai governar para a sua base, para os interesses ali que elegeu ele, e ele vai que se dane o resto da cidade, o resto da população, né? E aí, se você entra lá, de repente você tem 2/3 da Câmara com esse pensamento de velha política, de governar para suas bases, para os seus eleitores, e você tem 1/3 que pensa no todo, né? Como que você lidaria com essa situação? Como que é possível o prefeito lidar com essa situação? O Paulo, eu sou o maior exemplo de vereador, que fui nos meus 3 mandatos, que deu certo sem precisar ter um reduto eleitoral definido, né? E fazendo oposição nos 3 mandatos. Eu nunca tive reduto, nunca tive, mas porque o que acontece? Existe um falso sentimento de que o vereador, para ele se reeleger, ele precisa resolver os problemas locais dos redutos eleitorais dele. Eu nunca tive um reduto propriamente, o meu mandato sempre foi um mandato de opinião, de voz, e não de... Eu não acho até errado o vereador trabalhar por uma determinada região onde ele teve mais voto. Porque, na verdade, eu defendo o voto distrital. Eu defendo o voto distrital misto. Então, no voto distrital, cada região elege o seu representante. Porém, o vereador ou o parlamentar, ele tem que entender que ele tem 2 atitudes. Uma é a atitude macro, fiscalizar, ter independência, ter voz, não fazer acordo com o executivo a qualquer custo. E a segunda é também dar uma atenção para o eleitor que elegeu ele, que, afinal de contas, isso sempre vai acontecer. Mas ter essas 2 posturas, né? Defender a cidade, defender os interesses maiores, fiscalizando, tendo independência, e também atender de uma maneira até pontual, às vezes, aquele eleitorado que deu voz a ele. O que nós não podemos, na verdade, é fazer com que o prefeito compactue com esse jogo de que
A partir do momento que um determinado vereador tem um reduto, você passa a administração local daquele reduto nas mãos desse vereador. Isso não tem sentido, não é correto. Porque se um determinado vereador se elegeu na região da Regional 4, então ele vai colocar o administrador da Regional 4. Isso é totalmente descabido, não pode acontecer isso. Primeiro que, no final, você tem aí uma mistura entre o legislativo e o executivo. Então, ele é vereador, mas ele participa do executivo. Então, o primeiro princípio no Estado democrático, na República, é a separação de poderes. A partir do momento que o vereador indica um administrador regional, você está misturando as estações, né? Não pode acontecer isso, né? É um princípio básico, sem falar que o prefeito perde a autonomia, né? Então, é legítimo o vereador defender melhoria nos bairros, melhoria na rua, nos postos de saúde, nas escolas, é legítimo isso. Mas essa legitimidade vai até o ponto onde você não mistura a administração direta, não mistura o executivo com o legislativo, né? E onde você não privilegia uns em função de outros. É óbvio. Você aí tem, primeiro, que você está colocando a gestão daquela região na mão do vereador, né? Isso é extremamente problemático, né? Porque fica ali o jogo do vereador que tem a administração regional daquela região, não vai atender quem não é parceiro político, quem é inimigo político dele ali. Isso não tem mais sentido, né, fazer desse jeito. Muito bom. Gaspar, a gente pode ficar mais 3 horas aqui, que está muito bom. Se deixar a gente... Posso fazer mais uma? Claro. Arthur, o orçamento da Câmara é 150 milhões por ano. Você acha que é possível a gente reduzir esse orçamento? Porque sempre sobra dinheiro no final do ano, e aí eles fazem uma política aí, que a Câmara está devolvendo dinheiro para a Prefeitura, que a Câmara economizou não sei quantos milhões, teve até passeata com cheque na rua esse ano, né? E você vai lá, tem curso para filho de servidor, tem viagem paga para curso sei da onde, tem super salários que não consegue mexer, enfim. E lógico, além dos gabinetes de vereadores, com as cotas parlamentares, com todas as benesses que tem lá, tem aí o custo da máquina toda, né? A Câmara é uma estrutura grande, tem inclusive a empresa de comunicação, né? Tem um contrato ali meio que milionário para você ter a TV Câmara. Você acha que, por exemplo, coisas como assim, hoje você tem internet, né? Precisaria ter uma estrutura tão grande de TV, não poderia só fazer uma transmissão via internet, enfim, outras maneiras de se economizar, dar uma enxugada nessa estrutura. Você acha que isso é bom ou não? E aproveitando o gancho, nós temos 33 cadeiras hoje. Você acha que esse número é bom? Você acha que é pouco, que é muito? É isso. Já chegou a 150 milhões o orçamento da Câmara. 147, uns quebradinhos, né? O ano passado devolveu mais de 30 milhões, né, no final do ano. Esse ano também o presidente já devolveu agora, no meio do ano, já devolveu uma parte, além daquilo que acabou não vindo. Uhum. Gaspar, eu acho que, obviamente, quanto mais você puder economizar, melhor, né? Eu acho que muita gente até tem que ter, muitos vereadores têm que ter consciência disso, ainda mais no momento que nós estamos passando. Eu vou dar um exemplo. Eu fui vereador 3 mandatos. Eu não usava o meu veículo que eu tinha à disposição do gabinete, o veículo oficial. Eu devolvia e não usava, né? Por quê? Porque eu não me sentia bem usando um veículo oficial, não precisava também. Era o meu ponto de vista, era o meu entendimento. E a gente deixava de correspondência, por exemplo. Eu já comecei a atuar na época de informatização, de internet. Então, eu não usava a cota de correspondência, né? Então, tem várias coisas que eu acho que a Câmara pode melhorar nesse sentido, né? Aí, obviamente, depende, já não é uma decisão do prefeito,
Aí depende, obviamente, de vocês que estão disputando uma vaga na Câmara e querem melhorar essa gestão lá. Aí conseguir sair um pouco do corporativismo e tentar entrar nessas questões. Mas a Câmara sempre devolveu muito recurso para a Prefeitura, porque diante de um orçamento de Campinas, que é um orçamento de 6,5 bilhões, pela lei de responsabilidade fiscal, o Legislativo poderia gastar o dobro, poderia pelo menos ter a receita o dobro do que está tendo. E eu me recordo da Câmara ter vivido períodos onde ela funcionava no prédio anexo da Prefeitura, com 40, 50 servidores efetivos, né? Hoje nós temos uma estrutura muito maior e mais profissional na Câmara. Você tem servidores efetivos, mais quase 200 servidores efetivos, que tem aí uma qualidade, melhorou muito, tem mais servidores e servidores também que têm importantes estratégicos em determinados setores, mas você ainda tem aí algumas coisas que poderia, sem dúvida, melhorar. Então, nós esperamos de vocês aí, que estão disputando a Câmara, para tentar, nesse aspecto também, avançar, né, nesse sentido. Aí, Marcelo, ele levantou a bola para você e agora corta. Está falando de reduzir o orçamento. O que você vai fazer, Marcelo, com a verba de gabinete, com o carro oficial? O que você vai fazer? Bora lá. Nós, do Partido Novo, nós assumimos um compromisso de gastar, né, essa verba de gabinete até 50%. Reduzir o número de comissionados, abrir mão de carro oficial. Realmente a gente tem que mostrar autoridade. Por isso, Gaspar, que eu sou apaixonado pelo Partido Novo. Deixa eu já emendar uma perguntinha aqui, a última, hein, Arthur? Prometo que é a última. Recentemente, um assessor da prefeitura, eu não entendi muito bem. Esse assessor, ele tinha várias fotos, várias imagens, inaugurando, me parece que ele estaria fiscalizando obras, né? Várias fotos no perfil do Facebook dessa pessoa. E ela era funcionária, era comissionada do secretário de esportes, do Dário. E essa pessoa foi presa por uma suposta venda de testes de Covid, não sei, 15 mil testes, alguma coisa assim. Então, um rapaz que aparentemente estava numa função fazendo outra, com um salário de R$9 mil, um salário aí de médico na prefeitura de Campinas. Como que você vê isso, Arthur? Ô Marcelo, essa questão dos cargos em comissão, né? Provavelmente ele está lá porque foi indicado por algum apadrinhado, por algum partido político, ele está lá na Secretaria de Esporte, qual que é a experiência dele em esporte, né? E está fazendo coisa que não deve, né? Em outra área que não tem nada a ver. Infelizmente, é isso, a realidade nossa. Se você pegar a relação dos assessores, se você pegar a relação da Sanasa, como eu disse, que foi mostrado nas redes sociais, você vai ver professor de educação física, gerente na Sanasa. Você vai ver pessoas que não têm o maior conhecimento de água que eles têm é de abrir a torneira porque vai sair água. E estão lá em cargos estratégicos na Sanasa. E, aliás, isso até desmotiva servidores de carreira, engenheiros, especialistas que têm lá 25, 30 anos, que acabam tendo que ser subordinados a pessoas que não têm a mínima qualificação para administrar setores de uma empresa dessa tão estratégica, né? A Sanasa é uma empresa que fatura mais de R$1 bilhão por ano, gente. Né? E nós temos hoje a tarifa de água mais cara do Brasil, foi bom até tocar nesse assunto, e nós temos ainda 4%, 5% quase dos domicílios nossos ainda não tem coleta de esgoto. Né? Das áreas regulares, né, Arthur? Porque você tem mais 240 mil pessoas sem esgoto nas áreas irregulares de Campinas. Nós estamos falando do que não é o que não é ocupação, o que é residência que está efetivamente cadastrada, que tem aquela ligação
de esgoto. Então, não era para a gente ter esses números, pelo tamanho e pela quantidade, pela receita da Sanasa. Né? Agora, infelizmente, se você for ver lá os gastos da Sanasa com pessoal que dobrou, né, nos últimos 8 anos, os contratos, né, nós tínhamos até pouco tempo 3 ônibus que ficavam à disposição da Sanasa, pagando R$600 mil, pagando uma fortuna por mês, né, para ficar à disposição ali para fazer levar alunos da rede pública. Não que não tenha que fazer, tem que fazer isso. O problema é o valor do contrato. O valor do contrato de caminhão-pipa, o valor do contrato de esgota-fossa, todos os contratos muito acima do preço do mercado, contratos superfaturados. Então, infelizmente, é muita coisa que acaba saindo do trilho. Por quê? Porque o exemplo vem de cima, o exemplo vem do prefeito, vem do gestor e das pessoas que ele indica abaixo dele. Se indicar pessoas que não têm esse comprometimento e não têm qualidade técnica também, vai acabar gerando esse transtorno todo para a população que vai pagar a conta. Arthur, você falou que você tem 50 anos. Eu falei, pô, não é possível. Eu tô com 57, eu não achei que eu era tão mais velho que nem você. O Alexandre Orsi entrou aqui e eu estava lembrando quando a gente jogava bola lá na Fonte de São Paulo. Só que eu imaginava que eu tinha 12, 13 anos na época e você tinha uns 10. Pô, mas 7 anos de diferença, cara, não é possível. Então você era, na época que a gente jogava lá, você tinha 7 anos de idade e eu tinha lá meus 12, 13, 14. Caramba, você é o político mais que eu conheço de velha data, você de longe é o cara que eu mais conheço há tanto tempo. Uma pergunta básica para você aí. Tem um vereador, que inclusive é concorrente seu, é o ex-secretário aí, o Von Zuber, né? Ele está propondo um projeto para a prefeitura isentar a cobrança de taxa de lixo para a Unicamp. Então, ele fez um discurso bonito lá, que a Unicamp é isso, que a Unicamp é aquilo, que tem serviços inestimáveis, etc. Tal, e por isso ela merece ter isenção na taxa do lixo. Então, eu queria ver que você acha dessa situação, se é viável ou não, a prefeitura isentar a cobrança do lixo da Unicamp. O problema de você fazer esse tipo de isenção pontual é a justiça tributária, né? E com relação aos outros que também prestam um grande serviço. Você tem, por exemplo, os custos também do hospital da PUC, que é uma entidade filantrópica que presta um excelente serviço para a população de Campinas também. É um hospital estratégico numa região que nós temos também carência muito grande e que daí vai querer ter também o mesmo tratamento, né? Tá certo que a Unicamp é governamental, é do governo do estado, mas o município não pode ter que arcar, no meu ponto de vista, sobrecarregar, porque esse custo vai ser diluído para todos depois. É a mesma coisa quando você dá uma isenção tributária para uma determinada categoria. Quem que vai pagar a conta? São os outros que utilizam o mesmo serviço. Né? Uhum. Então, esse tipo de isenção pontual, eu sempre tive muito cuidado e muita cautela. Né? Porque, no final das contas, o custo é o mesmo, ou até maior, e depois você vai ter que diluir isso no sistema todo. É que nem a tarifa de transporte público. Quanto mais isenções você tem no sistema, mais o custo da passagem vai aumentar. Porque não existe milagre, a conta tem que fechar de algum jeito. E outra, Arthur, esse projeto, como ele mexe em questão orçamentária, é de competência do vereador ou do prefeito? Na verdade, a Câmara Municipal, qualquer vereador, não pode propor um projeto de lei criando isenção sem que ele indique a nova fonte de receita para custear essa perda da isenção. Então, a primeira coisa que tem que ver, eu não sei, eu não analisei o projeto, estou sabendo se efetivamente tem lá uma compensação de onde vai vir depois esse dinheiro que está sendo isentado para esse segmento. Né? Tem que ter a compensação financeira. É o que exige, em tese, a lei de responsabilidade fiscal. Eu estou falando em tese, obviamente,
que eu não analisei o projeto, eu não sei especificamente com relação a ele. Mas, em tese, hoje, qualquer vereador que queira propor qualquer tipo de isenção, você tem que antes verificar qual vai ser a fonte nova de receita, ou pelo menos comprovar que vai haver um aumento da receita em outros setores para você poder justificar essa isenção. Gaspar, não existe almoço grátis, certo? Perfeito, exatamente. Então, meu amigo, já eles vão subir o PTU de novo. Podemos fechar com uma última pergunta? Claro, claro. Então lá, pandemia, Campinas, como que você está enxergando as atitudes, a gestão do Jonas em relação à pandemia, em relação aí na cola do governador do estado? Você faria alguma coisa diferente? Como é que você está vendo Campinas com essa gestão desse prefeito na questão da pandemia? Eu acho que uma questão importante aí cada município tem sua particularidade, sua peculiaridade, né? A primeira coisa que vem na cabeça de todos, e eu, ou qualquer outro, tem uma preocupação muito grande, e eu acho que nisso está correto, é preservar a vida a todo custo, né? Eu acho que medidas de isolamento são necessárias e devem ser mais restritivas na medida em que você tem um aumento dos casos e as contaminações começam a crescer. Eu disse para vocês que minha esposa é médica, ela está na Unicamp, e ela está hoje, aliás, ela está dando plantão. A hora que a gente encerrar aqui, as crianças já estão aqui, que eu vou fazer o jantar para eles, vou esquentar o jantar, já preparamos alguma coisa, e ela está de plantão. E minha esposa dá plantão no ambulatório da Unicamp, onde está atendendo, na enfermaria e no ambulatório, onde está atendendo Covid, né? Então, a gente sabe e a gente fica aflito de ver os profissionais da saúde, e ainda mais quando você tem ambulatórios, enfermarias e pronto atendimento que está superlotado, né? Então, as medidas de isolamento, elas são, sim, muito necessárias e devem ser acompanhadas de acordo com a evolução da doença em cada município. Logicamente que nós não podemos adotar como realidade de Campinas o que está acontecendo hoje no extremo oeste do estado, como também não podemos adotar para Campinas o que está acontecendo hoje na capital, porque, como eu disse, em cada situação, tanto é que o STF reconheceu a autonomia por parte do prefeito e dos governadores para determinar medidas mais ou menos restritivas, né? Mas realmente é uma situação muito difícil, nós não temos que ir na cola do governo do estado, nós temos que ter nossos próprios dados, nossas próprias informações, para tomar as medidas que são necessárias. Tá joia. Fechou, Marcelo? Então, a gente agradece mais uma vez, Arthur, pela sua disponibilidade. Peço desculpa aí aos seus filhos que estão esperando a janta do pai aí. Imagina. Meus parabéns aí, parabéns de todos os campineiros para sua esposa, que está ali na frente de batalha, né? Estamos no meio de uma guerra, né? E os profissionais da saúde são os verdadeiros heróis nesse momento, que a gente tem que reconhecer. E deixo aí para você dar sua despedida, suas considerações finais. O Paulo e Marcelo, eu quero parabenizar vocês dois por essa militância, por esse trabalho que vocês têm feito, que é muito importante para uma cidade. A gente precisa realmente ter pessoas que gostem da cidade, que denunciem o que está errado, que apontem aquilo que entendem que é correto. Então, vocês sempre tiveram uma atuação muito importante, não naquilo que interessa a vocês, mas naquilo que é importante para a cidade. Então, quero parabenizar vocês por essa conduta e quero deixar aqui um abraço para todos e dizer que eu estou muito feliz de poder, mais uma vez, tentar contribuir para a nossa cidade, né? Eu tive uma missão muito importante, acredito, na eleição passada, nós concorremos contra tudo e contra todos. Como eu disse, o prefeito tinha 29 partidos do lado dele, usou a máquina, usou tudo que estava ao alcance dele, e mesmo assim nós saímos em segundo lugar, com quase 80 mil votos, e que me deixou muito feliz. E agora nós temos esse compromisso também, de mostrar esse outro lado,
né, de uma administração que pode ser muito mais séria, competente, correta e transparente com a população, para a gente poder avançar no caminho que a cidade merece e que na cidade precisa, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, um grande abraço para todos os internautas que participaram aí, o pessoal do Facebook, enfim, para todos, e sucesso, e boa sorte para todos nós. A gente vai estar junto aí, vamos estar juntos, entrando lá ou não entrando lá, a gente tá unidos por Campinas sempre, né, lutando por uma cidade mais justa, mais ética, mais transparente, para todo mundo, né? Ficou muita pergunta para trás, então quando você quiser voltar para responder, vai ser uma honra para a gente. Peço desculpa aos internautas aí, porque a gente quase não leu nenhuma de vocês, só eu e o Marcelo que fizemos pergunta. Vamos anotar aqui e fica para a próxima aí para o Arthur responder. Desculpa aí, pessoal, é que é muita gente realmente fazendo pergunta. Fala, Marcelo. Gaspar, vai ficar gravada a live, né? Vai, tá gravada. Por quê? Se um dia o Arthur vier a ser prefeito e a gente um dia se eleger aí como vereador na cidade de Campinas, a gente vai estar junto. Só que o seguinte, se esse futuro prefeito pisar na bola, Gaspar, ele vai ter 2 carniças no pé, viu? E os vereadores também não podem pisar na bola também. A responsabilidade é mútua, senão a gente vai tomar a bronca do prefeito. Valeu, pessoal. Arthur, eu vou desligar aqui, a gente fica no bastidor só um segundinho, tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.